Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. São reuniões semanais, 2 horinhas apenas, um programa lindo que está espalhado por todo o Brasil e a América Latina e quem participa, participa sem custo nenhum. Para falar sobre dependência química, eu recebo com muita alegria Miguel Tortorelli. Vem aqui, Miguel, meu amigo, me dá um abraço. Prazer recebê-lo. Mas recebo também a Juliana Giometti, que é psicóloga, atua em clínicas de tratamento de dependência química. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E vamos aprender sobre esse olhar que a gente precisa dar com muita atenção para todos os familiares e não só para aquele que está com problema, não é verdade? Antes da gente começar a conversar, quero mandar um beijo especial para o Luiz Fernando Calduro, que é o presidente de Amor Exigente, que está aí se recuperando, tomou um sustinho, né, lá no Tocantins, mas está tudo bem já, mas ele já voltou agora para o hotel, já está se recuperando e parece que amanhã já está aqui em São Paulo e a gente vai tendo notícias aí e vai compartilhando aqui. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse olhar. Normalmente, quando a gente tem um dependente químico na família, a gente foca nele. É isso? Sim. E os outros? Acabam ficando de lado, né? Acabam ficando de lado. É perfeitamente compreensível, na verdade, quando você tem uma pessoa em risco visível de vida, que todos os membros estejam prestando atenção nesse membro, né? Por outro lado, também não se deve deixar de enxergar os outros. É verdade. Outro dia eu ouvi uma mãe compartilhando aqui, ela disse, puxa mãe, você só dá atenção agora para o meu irmão, que é dependente químico. Você quer que eu vire dependente químico para você me dar atenção? Uma criança verbalizou desse jeito, né? E é isso que a gente precisa realmente prestar atenção e não deixar que isso aconteça nas nossas casas. Quando a dependência química ela chega em casa, muitas vezes os familiares acabam mesmo vivendo em torno desse dependente, como a gente está falando aqui. Mas a gente tem que prestar atenção e a gente tem depoimentos de pessoas que passaram por isso e hoje já sabem como lidar com essa situação. Eu quero que você assista, quem sabe você consiga se enxergar também na situação que eles estão passando pra gente. Vamos lá, compartilhando. Meu nome é Cleo e eu sou uma codependente buscando recuperação, porque quando a gente tem um dependente químico em casa, a nossa atenção é voltada completamente para ele. Além de esquecer os outros da família, ele esquece do seu autocuidado, esquece do controle financeiro da casa, esquece dos cuidados para articular o lar. O meu filho mais velho, de 22 anos, na época ele tinha, com 18 anos, ele já chegou a perguntar para mim se ele teria que usar drogas para que eu desse atenção para ele. É importante perceber que a família precisa de ajuda para entender a doença e não deixar que a codependência tome conta da casa. Fazer esse reconhecimento nem sempre é fácil, por isso que é de suma importância que o dependente químico e toda a sua família tenham um acompanhamento terapêutico e a ajuda dos grupos de apoio. Meus pais não sabiam o que fazer mais, estavam desesperados. Uma situação muito difícil, eu falei, não, isso não tem alguma coisa que não está batendo. E acabei ficando e me envolvendo nessa situação de ajuda e tudo, e acabei sendo, na primeira internação dele, o pessoal, olha, você tem que ir em grupo de ajuda, e acabamos indo para o Amor Exigente. No início a gente busca ajuda pro dependente químico, sendo que primeiro eu tinha que buscar ajuda para mim. Porque eu tinha que me fortalecer, porque se eu não buscasse ajuda médica, psicólogos, psiquiátrico, para eu saber como lidar com ele, a gente fica batendo na mesma tecla. Não tem como buscar ajuda para o adicto se você não se fortalece. A gente tem que aprender a lidar com eles, mas também com o nosso sentimento, né, do que a gente está passando e como lidar com os nossos sentimentos para melhorar, para poder lidar com eles. Né? O grupo de Amor Exigente é o local adequado, onde eu vou repensar o meu comportamento, estabelecer metas de melhor funcionamento, não só social, como afetivo e como laboral, e só assim eu consigo também a minha recuperação.
Amor exigente não é para recuperar filho, é para recuperar pai e mãe, para que eles possam recuperar a vida, a sobriedade, porque a gente perde a sobriedade também. Perfeita colocação. Como é bom a gente entender que a gente precisa recuperar a nossa sobriedade, mesmo que a doença seja do outro. Porque quando existe um adicto em casa, a família toda adoece junto. Não é verdade? Isso daí a gente vê direto nos grupos, né, Cláudia? A família chega e, meu filho fez isso, a minha fez sempre o marido, a esposa, é sempre o outro. O foco é aquela pessoa que tem o problema. E esquece que primeiro ela tem que cuidar de si. Não é, doutora? Com certeza. Os pais, os familiares acabam vivenciando uma culpa muito grande, né? E precisam olhar para esse filho, para esse familiar, na verdade, é que o nosso foco hoje são os filhos, né? Como responsáveis também pelas decisões que tomam e pelas formas que se posicionam. Conseguir entender, e o grupo permite isso, né? Até que ponto existe uma responsabilidade minha frente ao ato do outro. Né? Enquanto os pais, os familiares estão com esse foco, não conseguem realmente ver os outros membros que estão funcionando. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, e o Miguel também pode ajudar na resposta, porque eu sei que você também viveu a dependência química de perto dentro da sua casa. O Padre Haroldo fala, um dependente químico teve uma escolha lá no começo. Ele pôde dizer sim ou não para a experimentação. Mas depois que ele está dependente químico, que ele está na droga, que ele está na ativa, no uso, ele também pode continuar escolhendo ou não? Como é que é isso? Ele continua tendo uma certa liberdade, né? Que está tolhida pelo uso, né? Ele é responsável pelas decisões, só que ele está vivenciando uma negação da dependência, né? Que é muito evidente, Então, às vezes num processo de internação que é muito doído para a família toda, é muito doído para a própria pessoa que está vivenciando a dependência química. Leva 2 meses para ela entender a presença da dependência, né? Para começar a aceitar que existe uma dificuldade. Até então, o problema está fora, está no outro, né? Ele tem liberdade, sim, para se posicionar frente à dependência química. Se eu tiver um diagnóstico de diabetes, eu tenho liberdade para me posicionar frente ao que eu como, não frente ao diabetes. Diabetes é presente, ponto. Né? Então, ele passa muitas vezes por um processo de internação ou outras formas de intervenção que hoje existem, né? O que mais funciona dentro do que eu vejo são as internações. Mas quando a família participa, com a né? família participando. A gente já teve até experiências aqui de repente, conseguir uma internação para alguém e se a família não participa, se alguém junto, recai, né? Exatamente. A família tem que estar junto. Por quê? A família é fundamental, né? No tratamento não existe recuperação sem a família, como não existe prevenção sem a família. Corroborando com o que a Juliana falou, eu digo o seguinte, ele tem escolha, mas chega uma hora que o cérebro está tão entorpecido que precisa de uma intervenção. Tem que intervir. Aí ele não tem mais discernimento para saber o que é melhor para ele ou não. E a família tem que intervir. E leva um bom tempo para ele começar a desconfiar e entender
que foi a melhor opção, a intervenção da família. Depois de um tempo de desintoxicação, internado. né? Internado e desintoxicado. Mas vamos voltar um pouquinho para o nosso... Doença da negação. Sim. Tentar voltar um pouquinho para o nosso tema, que é o caso daquele que ficou esquecidinho. Porque o irmão mais velho está dando problema, o irmão mais novo está dando problema. Ele está esquecidinho e justo ele que faz tudo certinho, né? Pode acontecer da zica, da coisa ficar complicada e esse que se sentiu esquecido também começar a querer chamar atenção, mesmo vendo o sofrimento dos pais e o sofrimento do irmão, talvez? Nós vemos muito isso acontecer, né? Desse filho que não está dando problema, ele começa... Tem tantos casos que vão partir para o uso, quantos casos que irão fazer um quadro de depressão ou de uma ansiedade muito grande, né? Vários comprometimentos que vêm por conta dessa falta de atenção. Na verdade, a atenção excessiva em cima do dependente químico reforça o comportamento dele de uso. Né? Por mais que esteja doído, sofrido, né? Ele tem toda a atenção. Né? Quer dizer, enquanto o outro tem um lado não... bom nisso. Lógico. Tem um lado bom, tem um lado... Tem. Pensando assim, o lado bom, assim, pro ser humano, tá? Pra carência humana. Lógico. Né? E é aí que entra os grupos de apoio, né, Cláudia? Então, a família vai para um grupo de apoio, vai para o amor exigente, ela vai entender um pouquinho mais do que é uma doença e como ela deve, que se ela não estiver de pé, ela não vai conseguir ajudar ninguém. Perfeito. Agora, é interessante a gente falar o seguinte também. A gente se preocupa muito, assim, né, com o diagnóstico, é dependência química, mas independente de ser dependência química ou um outro transtorno, talvez um transtorno de comportamento, uma síndrome, um transtorno de humor, a gente está falando da mesma coisa, né? De um olhar que muitas vezes fica focado naquele que tem problema. O que tem problema fica alimentado emocionalmente pelo problema que tem e causa mais problema para ser sempre olhado de forma especial, para chamar a atenção e ganhar a atenção de forma especial, né? Enquanto de repente os outros vão ficando esquecidos e pai e mãe adoecidos. Independente do diagnóstico, busque um grupo de ajuda, de auto e mútua ajuda, porque há transformação aí, porque pai e mãe precisa realmente sair desse sistema de codependência, porque senão a coisa desanda mesmo. Sim, os grupos permitem, na verdade, que a pessoa saia de si e comece a enxergar o mundo de volta, né? Que muitas vezes os olhos estão vendados, né? Então, eu tô ali, ouvindo o outro, eu vou me identificar, eu saio de mim, eu encontro outro e encontro o que vem alinhar com a minha história. É verdade. As partilhas fazem muito isso daí, exatamente. Né? E o amor exigente, o que é bom, né, Cláudia e Juliana? Não é só para quem tem a compulsão pelas drogas. Por qualquer uma outra compulsão, por comida, por sexo, por jogo, por afetividade, né? Ou como eu disse, que tem uma droga de comportamento. Que tem uma droga de comportamento. Não é verdade? Né? Eu vou tirar meu casaco, que agora me deu um calor aqui. Deixa eu botar o microfone aqui. Tava frio lá fora. Né? Tava muito frio aqui dentro. Então eu comecei o programa congelada, mas agora eu tô passando um pouquinho de calor. Eu espero que não faça barulho aí, Curumim. Então vamos continuar. Eu brinco, eu falo que eu sou suspeita, porque eu defendo os grupos, né? Inclusive a utilização da programação de passos em diversas outras situações, né? Quando nós falamos da oração da serenidade, se parar para meditar em cima dela, você está falando de aceitar o que está determinado, né? Tanto pessoalmente quanto em volta. Aceitar, né? as coisas que a gente não pode mudar, né? Falar de admissão, nós estamos falando de rendição. Entendeu? É estar rendido, né? Então, uma pessoa que tem um quadro ansioso ou depressivo, né? Ela precisa aprender a se posicionar frente a esse quadro, independentemente do quadro que tenha, né? Nós temos histórias, e aí eu vou trazer, de pessoas que têm um câncer terminal. Vamos além, né?
Existem as pessoas que vão ficar num movimento, numa posição de vítima. E existem aquelas pessoas que vão levantar, mesmo com o câncer terminal, e vão se posicionar frente a esse câncer e viver o tempo que for bravamente, né? De onde vem isso? Porque isso é potência para todas as pessoas, né? Nós temos as doenças, mas nós temos o que é humano que não adoece. Aí entra a fé, né? Vai a fé e muito além da fé, né? Isso vem de algo, se eu estou aberta num encontro com você, né? O que eu deixo de legado da minha vida, né? A cada instante, a cada momento que a vida me pergunta, e aí, como você vai se posicionar frente a isso? Como você vai se posicionar frente ao seu filho que está vivenciando a dependência química ou frente ao seu filho que não está, né? E que está indo bem na escola, por exemplo, mas que chega chorando em casa porque tirou 9,5 na prova, né? Então, como eu posso me posicionar? Porque cada pessoa tem uma necessidade. E é essa abertura que permite que eu encontre no outro, dê ao outro que é a necessidade. Isso é amor exigente, né? Amor não é dar casaquinho para o filho. Isso mesmo. Amor não é dar pratinho de comida para o filho, né? Amor é enxergar realmente o que existe naquela pessoa e onde ela pode chegar. É cobrar não mais, nem menos. É permitir que ele vivencie a responsabilidade dos atos dele a partir do que ele é capaz. Uma criança pequena é capaz de algumas coisas e não de outras. Então, eu dou o que ele não é capaz e permito que ele caminhe em direção ao que ele é capaz. Muitas vezes, a nossa educação, cultura, né, não permite isso. Então, a mãe e um pai vai se questionar como é que eu permito que meu filho passe por isso. E normalmente, sempre, né? Os filhos não são iguais aos outros. Não. Então não adianta querer comparar com um outro que vai muito bem na escola e o outro tem um pouquinho mais de dificuldade. Cobrar excessivamente a nota de um filho que precisa, porque ele não está nem aí com a hora do Brasil. E eu vou pegar esse outro filho que está desesperado por causa dos 9,5, se eu cobrar igual, ele espana. Um olhar individualizado. Isso daí a gente... Pensa que muitas vezes a gente não consegue esse tempo precioso, ou não consegue, não porque falta tempo, mas porque talvez falte capacidade emocional. A gente também tem vários problemas, não só os filhos, né? Mas aí é que eu falo assim, num grupo de apoio a gente consegue parar, ter um pouco de foco, encontrar um pouco de paz. E aqui, toda segunda-feira, a gente também fala de dependência química, que tem nos ajudado muito nessa caminhada. Eu vou abrir o espaço para o WhatsApp, vou te dar 2 minutos para mandar sua pergunta, sua colocação, abrir o seu coração e eu volto com nossos convidados que são maravilhosos. 11 9 50 45 18 40. Como é que as famílias chegam? Porque a família fica sempre preocupada em internar, em tirar o seu ente querido do meio, né? Então, fica como é que ele está, como é que ele não está, quando nós não sabemos onde os nossos filhos vão buscar as drogas e onde usam as drogas. Então, como é que chega lá a família? Então, a família chega normalmente num sofrimento muito grande, muito angustiada, principalmente quando a pessoa não tem toda essa vontade de tratar. Quando o dependente não quer não tratar. quer parar tratar de usar. muito, né? A família fica numa culpa de querer que a pessoa trate. Ou muito preocupada se pôs casaco, se não pôs, se comeu, se não comeu, né?
chora muito, né? É uma situação de muito choro e muita dor, né? Porque é o momento, acho que também da família aceitar que não deu conta e entregar, né? Eu entendo que num primeiro momento retirar essa pessoa é fundamental, né? Eu atuo em 2 comunidades hoje, no Spa Clínico Vale Verde, que atua com mulheres, né? E na Nova Conduta, que atua com homens. Deixa eu pegar São um centros gancho. terapêuticos, comunidades terapêuticas. Deixa eu pegar um gancho. O que é mais difícil tratar, o homem ou a mulher? É muito diferente. É bem diferente. É muito diferente. Por isso a pergunta. Por conta, acho que cultura e educação, nossa, as mulheres se perdem muito mais, porque qualquer transgressão é vista como uma transgressão muito grande. A Tanto sociedade por ainda espera parte que a mulher seja dela, mais sensível, mais inteligente, mais... E não admite certinha. que as mulheres bebam muito ou usem algum tipo de droga. Não é possível. Eu tenho isso porque minha E filha nós, mulheres, usou. nos cobramos muito também, sabe, Também. Miguel? A gente vem com muita nós cobrança, aprendemos né? essa cobrança é introjetada, né? Então, não é que está transgredindo somente o que os pais esperam, mas o que ela entende que uma mulher deve fazer. Então deve ser mais Né? complicado. Eu tenho a participação dos telespectadores aqui, que eu falei que eles podiam mandar, mas você quer terminar seu raciocínio? Então, eu acho que no masculino, você consegue ter uma Eles chegam fragilizados, mas a fragilidade é muito menor, né? Tanto que alguns comportamentos que fazem parte do comportamento da adicção, muitas vezes eles vêm dizendo que é um comportamento de homem, porque a sociedade diz. Né? A forma que uma mulher vai usar para conseguir a droga não é a mesma que o homem. Né? Então, ela realmente vai se ferindo. E na hora que você tira a droga, ela precisa lidar, se reconstruir mesmo. Posso dizer que é uma reconstrução. Demora mais para a mulher do que para o homem cair a ficha ou entrar no tratamento, Eu tô entendendo o aderir que ela ao tá tratamento. falando. Ela se machuca muito durante todo esse processo, Durante né? todo Ela esse se processo. vulnerabiliza e tem demais uma outra nesse coisa processo. também da parte de educação, né, que vem. A sociedade exige que o homem seja responsável por algumas coisas, pelas finanças. Então, a mulher, muitas vezes, não entende que algumas coisas são responsabilidade dela. E ela fica esperando, por exemplo, o sustento do outro. Ela continua num movimento de depender. Alguém cuida de mim, né? Umas perguntas, Olha, umas pergunta, perguntas. gente. A primeira delas, anônima, a pessoa pergunta: alcoólatra é o que bebe todo dia ou é aquele que começa a beber e não sabe quando parar? Os dois. Os dois. Ok. Júlio Nery, de São Paulo. Pergunte à psicóloga por que a maioria dos dependentes químicos começam a usar drogas ilegais quando estão bêbados. E ele completa: eu fui um desses. Você quer falar? Não, também? pode Você ia falar. Não. Então, eu acho que o limiar, né, a capacidade de dizer não diminui com o uso do álcool, né? Quando a pessoa passa por um tratamento, ela vai entender que o álcool, a droga, é dependência. Existem pessoas dependentes de medicamento. Cláudia, Existem pessoas dependentes e acabam dependentes, na verdade, de tudo. De tudo. Né? Quem tem predisposição à dependência é dependente químico. Mas aí é legal assim, quando a pessoa entende, ela se responsabiliza. Exato. Ela sabe que ela é dependente químico, que ela traz essa predisposição, que os familiares dela já alertaram. E aí eu acho que é nessa hora que o grupo fortalece os pais, até para falarem: você tem essa predisposição. Você já viu que com você é diferente, que você não pode. Então,
se responsabiliza. Eu tenho se cuida. pessoas que saem da internação e os pais entendem, bom, parou de usar droga, toma uma cervejinha conosco. Faz um churrasco e já põe. E não é assim. Deixa eu mandar um abraço para o Júlio. Essa pergunta realmente é bem pertinente, porque pesquisa que foi feita na Cracolândia, a grande maioria usou crack quando estava alcoolizado. É verdade. Olha, a próxima pergunta anônima também de alguém de Bragança Paulista fala: tem um neto com 21 anos, ele usa maconha faz uns 6 anos e diz que não vai parar. Acho que deve estar usando outras drogas, pois está muito magro. Eu devo internar compulsório? Opiniões. É involuntário, né? Involuntário? Deve Com internar? certeza. Sim. Tem que intervir, tem que Ok. intervir. O que é Próxima importante, e aí, não basta internar. Ela precisa do grupo para se fortalecer Ela vai e pro manter grupo, isso. Porque ela vai chegar um mês depois na clínica para ver ele está gordinho, bonitinho e com pensamento aparentemente organizado. E quer ir embora. E quer ir embora. E vai falar que a clínica é horrível, que ali maltratam, que ali tem de tudo, que ele não é um Que a comida daqueles. é horrível. Que a comida é horrível, que botam ele para trabalhar, que fazem ele fazer trabalho escravo. Tá, tudo isso aí já tá E no manual. no entanto, do mesmo jeito que eu sou responsável por cuidar das minhas coisas, se eu não lavar a minha louça em casa, Não vai cair um anjo para lavar para você do a céu? louça não vai sozinha Não vai. pro armário, entendeu? É verdade. E a pessoa acha que tem que ir. Então, ó, para essa avó, eles falaram internação compulsória, ok, involuntária, ok. Mas antes, vá fortalecer-se num grupo de apoio. Não toma essa decisão sozinha, Antes de ir sem no o grupo. apoio do grupo e sem entender o que é que você está fazendo. Corre para o grupo. Bragança Paulista tem grupo de amor exigente, Tem. né? Então vá. Próximo, a família pode contar para o mais novo que o irmão é dependente químico? Depende da idade, mas no geral deve. Deve. A partir de quantos anos, quando você fala depende da idade? Olha, na verdade depende do que presenciou. Eu tenho uma criança às vezes de 2 anos que não está nem entendendo. Eu não vou sentar e falar, teu irmão fuma crack, que a criança não está nem atenta a isso. Mas eu devo contar sim, quando eu vejo que os comportamentos desse filho que está vivenciando a dependência química estão atingindo a família como um todo. Né? Olha, seu irmão tem um problema, ele não consegue parar. Usa um exemplo como um danoninho. Sabe o danoninho, filho, que você gosta tanto? Né? Quando você come um, você não quer o segundo, que a mãe tem que dizer que não. E aí você não fica triste. A dependência química é muito além disso. Sabe, avaliar a forma de contar, mas deve contar. Porque você tem um membro em risco de vida. 6, 7 anos já. 6, 7 anos já É. tem compreensão disso, né? Exato. Próxima pergunta é a Nina, ela é mãe de dependente químico. Ela gostaria que a doutora Juliana esclarecesse sobre como deve ser as atitudes diante da carência do nosso dependente químico. Carência ou necessidade de que as coisas funcionem do jeito que ele quer. Né? Ele quer a atenção dos pais ou ele encontra nos pais a possibilidade de conquistar o que ele quer, sem que ele conquiste. São manipuladores, né? São manipuladores. Ai, que papo bom, importante, né? Eu fico pensando, não só a dependência química, gente, Não, qualquer em tudo. transtorno de comportamento Exato. serve pra tanta gente. Por isso eu falo, não fica sozinho, não. O Amor Exigente está espalhado por todo o Brasil, alguns lugares da América Latina, é de graça. É mais fácil do que você imagina e pode te ajudar muito. Basta ir de coração aberto. Vai a primeira vez, achei esquisito. Vai a segunda, ainda não sei. Vai a terceira, faça parte. Você melhora, a família cresce, as coisas acontecem. Depois da 6ª reunião, começa a entender. Depois da sexta? Tem gente que já Geralmente, entende na primeira. na primeira, às vezes, fica horrorizado. É, nossa, eu não volto mais aqui. E aí tem que insistir. Porque... Insista, persista e não desista. Resista e não desista. E não desista. Exato, porque como a gente aprende que é para dar o pratinho de comida e o casaquinho, na hora que chega na reunião e fala, mas não é isso que seu filho precisa. Ele precisa que você diga que não. Não, e é difícil dizer não, mas lá aprende a dizer não. É. Né? Olha,
Eu adorei te conhecer. Volta mais vezes aqui. Por que ela só sim. veio agora, Miguel? A gente precisando tanto aprender essas coisas contigo. Volta mais, tá Voltará, bom? Foi um com prazer. certeza. Miguel Tortorelli, sempre muito bom te encontrar. Miguel, você trouxe um recado importante. Cadê o recado que o Miguel trouxe? Eu tenho aqui no meu celular, mas você podia contar a história e eu falo aqui. Eu vou buscar o nome certinho, mas é uma moça que trabalha com a minha filha e a filha dela fez um transplante de medula e agora, isso faz 4 anos, e agora deu uma rejeição, é do irmão, deu uma rejeição, ela precisa de um medicamento que custa muito caro, ela tem que tomar 2 vezes por mês, custa R$ 2.500 cada frasco. Olha, e aí ela fala o seguinte, algumas pessoas têm esse medicamento porque fizeram uso, já puderam parar, mas ainda tem em casa, ou alguém que trabalha num órgão de saúde tem, enfim, chama Sirolimo, é um frasco de 60 ml com 1 miligrama. Ela precisa de 2 frascos por mês, tá? E aí, se a pessoa tiver, pode entrar em contato contigo mesmo? Pode. Pode. Então, eu vou passar o contato do Miguel. 971... É o 11 971... 30 80 45. 971 30 80 45. Para falar sobre isso, tá, gente? O nome da medicação é Sirolimo, frasco de 60 ml com 1 miligrama, tá bom? É para rejeição à medula óssea, ela que recebeu a do irmão e o organismo está rejeitando. Muito obrigada. E sábado nós teremos a Assembleia Geral do Amor Exigente, tá? Tô Com sabendo. eleição para Que nova vem presidente diretoria. novo. Vai ter uma nova diretoria, né? E aqueles que puderem, por favor, vai ser lá em Mojimirim. Estamos aguardando vocês. E qualquer informação no site amorexigente.org.br ou mesmo pelo telefone 19 3252 2630. Juliana, muito obrigada. Juliana, ela pode falar com você. Você pode marcar uma consulta no 11 9 7126 2731. Anotou? 9 7126 2731. Se quiser ligar direto no consultório no 5084 6163. Ou se quiser passar e-mail, é gilgeomete, com 2 T's, @gmail.com. Eu tô te esperando para outras vezes e outros bate-papos, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Um prazer meu. Obrigada, até a próxima, viu? Obrigado, Cláudio. Muito obrigada. Deus Você te falou que você abençoe. trabalha com duas comunidades terapêuticas. Comunidades. Uma, como chama? A de mulheres? Spa Clínico Vale Verde. Vale Verde só para mulheres. É só para mulheres. E para os homens? Para os homens, eu tô na Nova Conduta. Nova Conduta. Uma fica em Atibaia e a outra em Terra Preta. Mariporã. São lugares que têm um trabalho muito sério. Isso é bom. Uma equipe que vale a pena tá. Isso é importante, porque as pessoas ficam muito perdidas, né? Onde é que eu quero internar, mas aonde, verdade. né? Então, quando a gente tem uma boa indicação, é sempre bom a gente Sim. divulgar. Obrigada! Muito bom. Sempre ótimo, né? Aprender é bom demais.